Chuva forte causa morte e derruba quase 100 árvores em São Paulo. Após acordo, o Brasil vai produzir medicamento contra a hepatite C. Na série especial, os novos tratamentos que dão esperança aos pacientes com câncer. Temer recebe centrais sindicais e pede propostas para reformar a Previdência. Líderes de partidos não aceitam que Valdir Maranhão presida as sessões da Câmara. E a morte aos 85 anos do cantor Calbi Peixoto. Chorei. Olá, boa noite para você. Uma tempestade com ventos que chegaram a 60 quilômetros por hora derrubou 100 árvores em São Paulo hoje. 2 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas, entre elas uma criança de 2 anos em estado grave. Muitos bairros ainda estão sem energia elétrica. A cena é de desespero. Os bombeiros trabalham para retirar dos escombros pessoas que ficaram soterradas depois que árvores caíram sobre quiosques de comida nesta praça no centro de São Paulo. Uma mulher morreu. Uma criança de 2 anos foi socorrida em estado gravíssimo. Outras 5 pessoas ficaram feridas, 3 delas por choque elétrico, e foram encaminhadas a hospitais. Em toda a cidade, cerca de 100 árvores caíram. A ventania de 60 km por hora e a tempestade pararam o trânsito. Este vídeo foi feito de cima de um prédio de uma das regiões mais afetadas, a Zona Oeste. Perto dali, os bombeiros também tiveram trabalho para resgatar os clientes de uma padaria. Estrondo. Um estrondo muito forte e, de repente, o carro estava debaixo da árvore. A gente está chegando aqui no local onde houve o acidente mais grave e por onde a gente passa, ó, dá para ver galhos de árvores caídos aqui na rua. Essa aqui já foi interditada. Não tem luz aqui no bairro. Desses acidentes, a gente já viu uma árvore gigantesca que caiu ali atrás. Os moradores estão andando aqui, ó, na escuridão, porque não tem energia elétrica. Deixa eu tentar falar com um morador aqui. Já sabe como é que vai ser quando chegar em casa? 12º andar. Vai ter que subir de escada. Com certeza. A gente chegou aqui no local do acidente mais grave, onde 2 pessoas ficaram feridas. Eram 2 clientes da padaria. Aqui na frente havia uma marquise, e essa marquise caiu em cima desses 2 clientes que estavam aqui embaixo se alimentando. Com a força do vento e da chuva, não sobrou nada do teto do lado de fora, da parte externa da padaria. A gente pode ver que a área foi isolada. A placa de ferro de um posto de gasolina em Embu Guaçu, na região metropolitana, não suportou a ventania. Em Sorocaba, pelo menos 26 árvores caíram. E na rodovia Raposo Tavares, que corta o interior do estado, a queda de um poste provocou um imenso congestionamento. Os acessos à rodovia tiveram que ser fechados. Esta frente fria que atingiu São Paulo passou antes por Santa Catarina. 4 pessoas morreram durante um temporal que atingiu 3 cidades no interior do estado. Os ventos de mais de 100 km por hora arrancaram árvores. Muitos telhados foram destruídos em Caxambu do Sul. Este casal estava na sala quando a casa foi atingida. Nasci de novo. Meu Deus, nós fosse a parede vinha em cima de nós era morto. Em Porto União, o temporal arrasou dezenas de residências em 5 comunidades. Uma pessoa morreu e um caminhão tombou com a força do vento. Equipes da Defesa Civil sobrevoaram a região afetada e fizeram um balanço dos estragos. Só em Ponte Alta do Norte, 70 casas sofreram danos provocados pelo vendaval. A cidade foi a mais prejudicada e deve decretar situação de emergência. 3 pessoas morreram atingidas pelos destroços de uma casa. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 2 microexplosões em Ponte Alta e Porto União. O fenômeno, diferente de um tornado, acontece quando ventos fortes causam destruição ao descer em direção ao solo. Agora a gente entra no segundo momento, então, de auxiliar o município com fornecimento de assistência humanitária. Então já está sendo enviado hoje cesta básicas, kit de higiene, kit de limpeza, telhas. A polícia prendeu nesta madrugada um grupo suspeito de fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas. Caminhões com aparelhos eletrônicos e roupas eram os alvos preferidos dos criminosos. Os produtos abasteciam lojas da região metropolitana de São Paulo. Ainda é madrugada,
quando os policiais chegam à porta de um dos suspeitos. O homem, que estava dormindo, é detido. Você está preso por roubo de carga. 100 policiais participaram da operação em 6 cidades da Grande São Paulo e na capital paulista. 17 suspeitos foram presos. A polícia investigava, havia 2 meses, a participação do grupo em assaltos a caminhões com eletrônicos e outros produtos nas principais rodovias da região metropolitana. Os criminosos cercavam os veículos na estrada. Os motoristas eram levados para cativeiros e mantidos reféns até que os rastreadores dos caminhões eram desligados. Em 10 assaltos, a quadrilha teria roubado mercadorias avaliadas em até 10 milhões de reais. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão. Um deles nesta transportadora. O dono, Fábio Justamante, foi indiciado por receptação. O empresário preso fazia entregas dos mesmos tipos de produtos roubados pela quadrilha. Conhecia bem a rotina do transporte de cargas e, segundo a polícia, repassava informações para os outros criminosos. De acordo com a investigação, muitas vezes o suspeito escondia nos galpões da empresa dele os caminhões roubados. A polícia também apreendeu 6 caminhões com a quadrilha, que se preparava para outros crimes. Eles já estavam planejando um roubo a banco e até roubar um carro forte. Nós temos provas suficientes que comprovam o envolvimento de todos eles e também que já estavam em planejamento de praticar esse assalto a banco e carro forte. Um traficante que cumpre pena no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro, planejava matar uma juíza. Ela estaria atrapalhando os negócios da quadrilha que usava o dinheiro do tráfico para comprar empresas, imóveis e carros de luxo. 200 policiais civis participaram de uma mega operação e prenderam 12 integrantes da quadrilha. O advogado do grupo foi preso em Itabuna, no sul da Bahia. Anderson Sá de Oliveira aparece numa das ligações gravadas com autorização da Justiça. Ela quer tomar um tiro de fuzil no meio da cara, esse cara tá querendo, esse cara tá sentindo. A juíza ameaçada não teve o nome revelado. A magistrada atua no combate ao tráfico de drogas em Niterói e São Gonçalo, mesma região onde trabalhava a juíza Patrícia Cioli, assassinada em 2011. O mentor do assassinato da juíza era o chefe da quadrilha, o traficante Luiz Carlos Gomes Jardim, o Luiz Queimado. Ele foi preso em novembro do ano passado numa mansão em Porto Seguro, na Bahia. Entre os presos na ação de hoje está um dos filhos do traficante. O outro conseguiu fugir minutos antes da chegada da polícia. Na ação foram apreendidos carros de luxo, um jet ski, além de máquinas caça-níqueis. O esquema era controlado de dentro do presídio, que funcionava como uma espécie de escritório de contabilidade da quadrilha. Segundo a polícia, a família do traficante usava laranjas na compra de empresas, carros de luxo e outros bens para lavar o dinheiro da venda de drogas, cerca de R$1.200.000 por mês. Palmas, capital de Tocantins, ficou 12 horas sem o serviço do SAMU. Por falta de leitos nos hospitais, as macas das ambulâncias ficavam retidas com os doentes. As imagens gravadas hoje por um paciente mostram o caos e a superlotação no maior hospital do estado. Doentes aguardam atendimento nos corredores. A falta de leitos afetou também o serviço do SAMU. Todas as macas das ambulâncias ficaram retidas no hospital. Com isso, os socorristas, que recebem cerca de 200 chamadas por dia, não puderam prestar o serviço. Por mais que a gente consiga algumas macas, mas a gente sai e quando a gente volta com o paciente, elas permanecem e de novo nós vamos ter isso constantemente. Depois das críticas por causa da ausência feminina no novo governo, Michel Temer confirmou uma mulher na presidência do BNDES. Já o nome do presidente do Banco Central ficou para amanhã. A reforma da Previdência foi discutida durante a tarde com sindicalistas. As 4 centrais sindicais levaram críticas à proposta do aumento do tempo de contribuição e a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria dos trabalhadores. Tem alguns que estão dizendo que não querem pagar o pato. Nós não queremos pagar a conta. O presidente em exercício anunciou a criação de um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Eliseu Padilha para discutir a reforma da Previdência. Temer tem pressa e cobra uma solução em 30 dias.
Ainda não foram confirmados os pontos que seriam prioritários, como, por exemplo, a manutenção do aumento real do salário mínimo apenas para trabalhadores da ativa. Aposentados receberiam apenas a reposição da inflação. Nós não aceitaremos nenhuma condição que tire direito de quem está no mercado de trabalho, ou seja, quem está no sistema tem que ser mantido exatamente como é. Mudança para quem vai entrar no mercado de trabalho nós podemos discutir. No início da noite, o PMDBista recebeu de um grupo de ministros informações atualizadas sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos. Entre os presentes, Alexandre de Moraes, titular da Justiça, que mais cedo foi desautorizado pelo presidente após sinalizar a intenção de romper a tradição de nomear o procurador mais votado para comandar o Ministério Público Federal. Por nota, Alexandre negou a informação. No segundo dia útil de trabalho, o presidente em exercício também anunciou que vai rever os últimos atos administrativos assinados pela presidente Dilma Rousseff. Entre eles, a demarcação de terras indígenas. Depois de ouvir muitas críticas, Temer confirmou uma mulher para um cargo no segundo escalão. Maria Silvia Bastos vai presidir o BNDES. Já o ministro da Fazenda adiou para amanhã o anúncio do nome que vai presidir o Banco Central. Entre os cotados para a vaga estão Mário Mesquita e Ilan Goldfein, o preferido de Henrique Meirelles. Ambos já foram diretores do banco. Michel Temer tenta organizar a base do governo para aprovar as novas propostas no Congresso. Até agora não foram escolhidas as lideranças do novo governo na Câmara e no Senado. O governo Temer tem a difícil tarefa de escolher a tropa de choque, que vai liderar a Câmara e o Senado e liberar projetos que estimulem a economia. No Senado, a ordem é desfazer o mal-entendido de que a ala feminina foi desprestigiada no novo governo e indicar uma mulher para a liderança. As mais cotadas são Ana Amélia, do PP, e Simone Tebet, do PMDB. Mas é na Câmara que mora o grande embate. Existem 2 deputados brigando pela liderança do governo. Rodrigo Maia, do DEM, é um nome patrocinado por Moreira Franco, muito próximo a Temer. Mas os partidos do chamado Centrão querem André Moura, do PSC. Moura é homem de confiança de Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara. André Moura negou que seja pautado por Cunha e disse que todos os que estão no páreo são amigos pessoais do presidente afastado. Para não desagradar Eduardo Cunha, o Palácio do Planalto deve partir para uma terceira via. Agora, o nome ventilado por aqui é o do deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Teoricamente, ele agradaria os 2 lados. O deputado disse que ainda não foi convidado e, mesmo que fosse, não assumiria a missão. Eu apresentei um projeto aqui na casa, criando uma quarentena para o presidente e relator de comissão de impeachment na Câmara do Senado não poder, durante 12 meses, assumir nenhum posto no Poder Executivo deste governo transitório que entra. E eu entendo que essa regra vale também para efeitos aqui da liderança. A Câmara dos Deputados entra na segunda semana de paralisia por causa da presidência interina. Líderes de partidos não aceitam que Valdir Maranhão comande as sessões de votação. O vazio e a paralisia da Câmara dos Deputados contrastam com a pressa do governo Temer para tentar tirar o país da crise econômica. E aliados já responsabilizam o presidente interino Valdir Maranhão pelo problema. O deputado assumiu a vaga de Eduardo Cunha, afastado pelo Supremo há 10 dias, mas não consegue comandar a Câmara. Maranhão segue ameaçado de expulsão pelo Partido Progressista, por ter tentado anular o processo de impeachment. O Planalto trata a questão com cautela. No final de semana, o deputado Valdir Maranhão conversou com o ministro Gedel Vieira Lima. Ele prometeu colaborar em troca da não intervenção do governo na polêmica. A operação para superar a crise conta com outros integrantes da mesa diretora, mas Maranhão descarta a renúncia e vai comandar a primeira reunião de líderes da Câmara para definir a pauta de votações. A gente precisa, de alguma maneira, fazer a casa andar. Posso presidir, pode o segundo vice-presidente presidir. Impedir da casa votar, eu acho que isso é ruim para a sociedade brasileira. Partidos como DEM, PPS e PSDB acham que Cunha está por trás da operação para manter o interino e barrar nova eleição. E se preparam para inviabilizar sessões comandadas por Valdir Maranhão. Vou contestar a presidência, mesmo que interina, do senhor Valdir Maranhão.
ele não tem condições de conduzir a sessão da Câmara dos Deputados depois do papelão que ele promoveu na semana passada. O diretor da Gerdau, um dos maiores grupos siderúrgicos do país, foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Zelotes. André Gerdau e outros 18 executivos são suspeitos de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Para escapar de multas que passam de R$1,5 bilhão de reais, o grupo teria pago propina a integrantes do CARF, órgão da Receita Federal que analisa os recursos das empresas. Veja a seguir, Campeonato Brasileiro começa com poucos gols. E ainda hoje, na nossa série especial, a história do garotinho Hussein. Ele teve câncer e foi tratado com uma vacina. A medicação avisa que o tumor é um corpo estranho e precisa ser destruído. O Brasileirão começou com poucos gols. Em 3 jogos, nenhum jogador balançou a rede. Goleiros intransponíveis. Defesas mais eficientes que os ataques. 3 dos 10 jogos que abriram o campeonato terminaram empatados em 0-0. Em outras 5 partidas, o placar não passou de 1-0. Esta foi a pior média de gols numa primeira rodada, desde 2003, quando começou o sistema de pontos corridos, 1,4 por partida. A escassez de gols só foi quebrada em São Paulo e Recife. Palmeiras e Santa Cruz foram os pontos fora da curva nesta primeira rodada. Comandado pelo veterano grafite de 37 anos, o Santa Cruz goleou o Vitória por 4-1. 4 também foi o número de gols feitos pelo ataque palmeirense. A diferença é que a defesa não foi vazada, para a euforia da torcida. Todo torcedor é assim, quando sua equipe ganha, vibra, e como a gente ganhou, né, é até normal, mas acho que entre nós, jogadores, comissão técnica, né, o Cuca passou isso, a gente tem que ter muitos pés no chão. Palmeiras e Santa Cruz, os exemplos a serem seguidos depois de uma rodada de poucas emoções. O revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016 passou hoje por 6 cidades de 3 estados. A chama olímpica se despediu de Minas Gerais em Leopoldina. O ciclista Cássio Freitas, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, foi um dos condutores da tocha pelas ruas da cidade mineira. O revezamento passou rapidamente pelo Rio de Janeiro e seguiu para Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, onde vai passar a noite. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Veja a seguir, fãs se despedem de Calbi Peixoto. Na série especial, o caminho para a cura do câncer. Vacinas que combatem a doença são testadas em pacientes com resultados animadores. Foi realizado nos Estados Unidos o primeiro transplante de pênis da história do país. A cirurgia foi feita no Hospital Geral de Massachusetts e, segundo os médicos, o paciente se recupera bem. Thomas Manning teve o órgão amputado em 2012 por causa de um câncer. A expectativa é de que nas próximas semanas ele já urine normalmente e em breve volte a ter relações sexuais. Essa é a terceira operação desse tipo já realizada no mundo. A Colômbia fez a maior apreensão de drogas no país. A polícia encontrou mais de 8 toneladas de cocaína num depósito subterrâneo de uma fazenda na cidade de Turbo. A droga, avaliada em mais de 800 milhões de reais, pertencia à maior organização de traficantes da Colômbia e, segundo os investigadores, seria levada para os Estados Unidos. As próximas madrugadas serão geladas no sul do país. Uma massa de ar polar derruba as temperaturas, desde o Rio Grande do Sul até partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A terça-feira amanhece com apenas 1 grau na Serra Catarinense, pode gear. À tarde, a máxima não passa dos 15 graus em Porto Alegre. Em Brasília, faz calor com 30 graus. Uma frente fria provoca pancadas de chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Há risco de temporais sobre a região norte e a chuva é mais isolada no centro-oeste e parte do nordeste.
Faz sol do interior gaúcho a Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo até o Pará. Em São Paulo, o tempo fica nublado e chove isolado. A máxima não passa dos 21 graus. Em Cuiabá, faz 30 graus. Em Teresina, a máxima é de 34. Em Salvador, chove a qualquer momento e faz 29 graus. Agora uma notícia que vai mudar a perspectiva de vida e de saúde de mais de 1.500.000 brasileiros. Um dos mais eficazes e caros remédios para tratar a hepatite C será produzido no Brasil e o tratamento poderá ser feito pelo SUS. A felicidade é a de um casal que tem vencido a batalha contra uma doença difícil e até pouco tempo sem cura, a hepatite C. Foram mais de 2 anos de preocupação e pouca esperança. Mas há 3 meses, os dois estão sendo medicados com o Sofosbuvir, antiviral apontado como uma das maiores descobertas no combate à hepatite C em todo o mundo. Eu estou me sentindo mais disposta, mais confiante. Especialistas apontam que o medicamento apresenta eficácia de até 90%. Mas o tratamento pode chegar a custar R$ 290 mil por 3 meses de uso. Por causa do custo, os planos de saúde só pagam o remédio por determinação judicial. O Ministério da Saúde oferece o remédio de graça pelo SUS, mas somente para 30 mil pessoas por ano. Agora, um acordo de cooperação assinado pelo Brasil com os fabricantes do medicamento vai garantir a produção em larga escala do remédio pela Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que no início do próximo ano o tratamento já esteja disponível para todos os infectados pela hepatite C no país, cerca de 1,5 milhão de pessoas. O paciente pode ser curado. E são produtos eficazes, sem efeitos colaterais, mas muito caros. Com certeza vai ser um preço acessível para o Ministério da Saúde, para o SUS e sem nenhum custo para a pessoa que tem hepatite C. O ex-participante de um reality show, Laércio de Moura, foi preso em Curitiba por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de ter estuprado uma menina de 13 anos em 2012. Laércio Moura foi preso preventivamente no início da tarde e prestou depoimento. Segundo a delegada, Laércio negou ter cometido o crime. Além da suspeita de estupro, ele também responde por supostamente ter fornecido bebida alcoólica a menores de idade. Os metroviários entraram em greve em Belo Horizonte. Eles não cumpriram a decisão do TRT de manter uma escala mínima de trens funcionando. Os grevistas pedem reajuste salarial. No Recife, eles também cruzaram os braços, mas agora à noite decidiram aceitar a proposta da companhia de trens e voltam ao trabalho amanhã. Estudantes ocupam escolas na capital e no interior do Rio Grande do Sul. Eles protestam contra a precariedade do ensino. Também os professores estaduais entraram em greve. A categoria pede reajuste e o fim do parcelamento dos salários. No Rio de Janeiro, o cantor Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, gravou um clipe com a cantora Martinália no Morro Dona Marta. O local é o mesmo em que Michael Jackson esteve em 1996. Um alerta da Interpol levou à prisão de um português que morava no Recife. Ele é acusado de estuprar uma jovem de 14 anos na Inglaterra. Desde 2012, estava no Brasil, era casado com uma pernambucana e trabalhava como gerente comercial. Uma quadrilha chefiada por um cabo da Polícia Militar foi presa em flagrante depois de roubar um sítio em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Escutas revelaram como o grupo escolhia as vítimas. O policial fotografava os carros dos gerentes e compartilhava as placas com uma quadrilha. Era assim que o grupo descobria onde eles moravam. Ô, não conseguiu puxar o negócio do endereço lá? O negócio é o seguinte, endereço que é bom não teve não. Eu tô tentando fazer uma busca mais minuciosa aqui. Uma vez com o endereço, o PM usava o carro particular para monitorar a casa e os moradores. Depois disso, a quadrilha organizava o sequestro. E foi assim que eles chegaram a este sítio, onde o gerente de um banco da cidade mora com a família. A ideia era sequestrar os familiares e exigir que o bancário pagasse resgate. Mas o golpe deu errado. O bancário tinha acabado de entrar de férias. Deu errado o nosso plano, então nós vamos fazer uma limpeza na casa para não sair de mão vazia. A quadrilha já estava sendo monitorada pela polícia.
Os 4 criminosos foram presos ao sair do sítio. Tudo isso foi encontrado na casa de um deles. Dinamites e até esta ferramenta específica para abrir caixas eletrônicos. Segundo as investigações, o cabo da PM, Bruno Viana, era o líder do grupo. É uma oportunidade para a Polícia Militar instaurar agora o processo administrativo disciplinar para julgar a conveniência ou não de permanência do militar nas fileiras da corporação. Foram mais de 6 décadas em que a voz forte e afinada de Calbi Peixoto ecoou por boates, palcos, programas de TV. Hoje, aos 85 anos, Calbi se foi. Mas a voz dele fica, gravada em quase 50 discos e na memória de gerações de brasileiros. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, Ângela Maria chega amparada para a despedida do amigo e parceiro de uma vida inteira. Era com ela, com quem Calbi dividiu o palco tantas vezes, que ele fazia a última turnê. Ele foi uma coisa sensacional na minha vida, artisticamente falando, e particularmente como irmão, como um amigo. Durante a longa carreira que começou na rádio, ainda na década de 50, Calbi dizia que o palco era o seu lugar preferido. Onde ele chegava, a arte chegava junto com ele. Ele parecia que ele levava dentro dele a ribalta. Na semana passada, ele teve que se afastar dos microfones. Por causa de uma pneumonia, foi internado num hospital em São Paulo, onde morreu. Calbi era de uma família de músicos muito ligada ao jazz. Com ouvidos e garganta apurados, sempre gostou de cantar na noite, com um repertório variado, em que imprimia um estilo próprio. Calbi Peixoto cantou o amor como ninguém, um dos maiores cantores populares do mundo. Nos últimos 10 anos, Calbi Peixoto se apresentou neste bar, que fica no cruzamento mais famoso de São Paulo. Às segundas-feiras, Calbi Peixoto já saía do camarim cantando. Passava por este corredor e antes de encontrar o palco, era recepcionado pelo público com aplausos calorosos. Hoje, uma segunda-feira, não vai ter show, mas o microfone e a cadeira usados por ele estão posicionados em homenagem ao cantor. Deixa sempre uma saudade na gente. A situação do Instituto Estadual de Cardiologia do Rio de Janeiro, referência na área, ficou ainda mais crítica com a crise financeira que atinge o Estado. Agora, além das péssimas condições, as cirurgias estão sendo canceladas. O exame comprova. A filha de Simone, de 1 ano e meio, tem apneia do sono. A família está preocupada com o diagnóstico e revoltada com a falta de médicos para avaliar o resultado e cuidar da menina. Eu fico desesperada porque a qualquer momento ela pode ter uma crise e morrer. Jusilene colocou 2 válvulas no coração no final do ano passado. Faz acompanhamento médico rigoroso, mas hoje ficou sem atendimento. Cada 15 dias eu tenho que fazer esse acompanhamento, porque senão me dá hemorragia e eu não estou conseguindo encontrar a doutora. O Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro é referência na área. Realiza 500 operações por mês. Mas a crise financeira do Estado colocou a unidade na UTI. Essas fotos foram feitas pela equipe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Fiação elétrica exposta, leitos desativados e aparelhos quebrados. Estão correndo o risco de morrer por falta de investimento do Estado no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro. Mês a mês, a situação do hospital vem se deteriorando. Os funcionários das empresas terceirizadas não estão recebendo. Parte dos empregados entrou em greve. Isso significa que os setores de limpeza, segurança e até mesmo administrativo estão com serviços comprometidos. Sem essas áreas, até a parte médica também fica prejudicada. Essa funcionária cruzou os braços. Ela trabalha no arquivo médico. Não está tendo prontuários, atende só com uma folha e não está tendo, porque não tem quem separe os prontuários para os médicos. Pacientes também enfrentam problemas no hospital que o Estado transferiu para a Prefeitura do Rio.
Parte do teto da maternidade despencou neste fim de semana. Ninguém ficou ferido, mas a enfermaria foi interditada. Esse é o segundo acidente na mesma unidade em pouco mais de 2 semanas. No final de abril, funcionários levaram um susto quando um elevador despencou. É um crime que o governador do estado está cometendo com a população do Rio de Janeiro, por conta do não investimento e da desassistência. A direção do Instituto de Cardiologia informou que já solicitou o conserto de um dos aparelhos quebrados e que as cirurgias estão ocorrendo dentro do previsto. Vacinas que são capazes de curar ou controlar o câncer. Técnicas inovadoras surgem no Brasil e no mundo para combater a doença. A partir de hoje, o Jornal da Record revela esses tratamentos revolucionários contra o câncer. A reportagem é de Luiz Carlos Azenha. As fotos da infância de Hussein relembram um período doloroso. Então, assim, foi uma caminhada diária. Dia a dia. Diária. Aprendemos a viver um dia atrás do outro. Faz 2 anos, ele estava assim. Agora vejam a mudança. O menino é um dos sobreviventes que usaram um novo tipo de tratamento contra o câncer, que inclui uma vacina que está sendo desenvolvida no Brasil. A gente muda a história da doença. Em várias situações, a doença para de progredir e fica quieta. Tem pacientes que estão assim, com doença estável há muitos anos. 7 anos de idade e Hussein já é um veterano na luta contra o câncer. O primeiro sinal veio com uma dor nas costas. E nunca tivemos nenhum precedente na família, nenhum. Os exames mostraram que Hussein tinha um neuroblastoma. O tumor pode surgir na barriga, peito, pescoço, pelvis e ossos. A doença, em geral, atinge crianças de menos de 6 anos de idade. Todo mundo estava muito bem, sabe, consciente de que teria que enfrentar uma batalha. Hussein não fraquejou. Era o apelido dele, era o guerreirinho. Eu consegui, assim, num período mais crítico, em alguns períodos mais críticos, muitos amigos para doar sangue, mobilizei muita gente. E aí eles chegavam para fazer as doações e elas já sabiam. Ah, você veio doar pro nosso guerreirinho, né? A cirurgia, seguida de quimioterapia, custou a Hussein quase 3 anos de afastamento da escola. Mas ele já recuperou o tempo perdido. Eu não chio, respondeu ele. Eu faço oink, oink. Nos casos de câncer infantil, acima de tudo, os médicos querem ganhar tempo. O que nós costumamos dizer para as crianças e para os pais, né? O tempo não corre contra eles. O tempo corre contra uma pessoa de mais idade, mas contra uma criança o tempo corre a favor. E que coisas novas podem surgir. O tratamento contra o câncer está experimentando uma revolução. O novo foco é no reforço do sistema imunológico. São as chamadas vacinas contra o câncer. Por enquanto, todas experimentais, mas algumas com resultados que impressionam. Stacy tinha um tumor do tamanho de um limão na cabeça. Golf ball sized tumor on my forehead. Stacy era vítima de mieloma múltiplo. Ela já tinha feito os tratamentos tradicionais. Foi quando se inscreveu no programa experimental de um hospital dos Estados Unidos. Stacy tomou uma vacina com vírus do sarampo geneticamente modificados. No organismo, eles iniciaram uma caçada aos tumores do câncer. A reação foi tamanha que em 36 horas os tumores sumiram. O médico que comanda o experimento diz que o objetivo de longo prazo é chegar a uma vacina que cure o câncer com uma única dose. And that's our goal with this therapy. Neste laboratório da Universidade de São Paulo, o alvo da vacina é o neuroblastoma, o tumor responsável por 10% dos casos de câncer infantil. A vacina é feita com células dendríticas. Quem faz essa tradução do perigo ou não perigo para o sistema é essa tal de célula dendrítica. Então, a célula dendrítica do paciente está dizendo para o sistema imune do paciente: tumor não é problema, não compra essa briga.
O jeito é enganar o câncer de volta. Neste tambor ficam amostras de tumores retirados de pacientes. Porque dependendo do tamanho do tumor, a gente tem várias doses para ele. No laboratório, o tumor é fundido com células dendríticas de um doador. Aí a senhora deu o choque e estamos com a vacina pronta. Isso. Agora, quase pronta. Em seguida, a mistura é irradiada, para não haver risco de reprodução descontrolada. Está pronta a vacina. Ela vai ensinar o sistema imunológico do paciente a atacar o câncer. O que a gente espera que aconteça? O sistema imune do paciente vai olhar para aquilo e falar, opa, isso aqui é um problema. O que é o problema? Ah, esse tumor, mas eu conheço o tumor. Então o sistema imune enxerga a célula dendrítica e vai comprar a briga com o tumor. Essa é a ideia. Por conta da vacina, agora existe uma luz no fim do túnel para as crianças vítimas do neuroblastoma. Nós trabalhamos muito com essas doenças e temos a felicidade de já festejarmos algumas crianças curadas, que acreditamos que estejam realmente curadas também. Hussein é uma delas. Ele tomou a vacina dendrítica feita na Universidade de São Paulo. Exames agora só os de monitoramento. Meus exames começou a ser mais calmo. Depois foi começando a piorar. Certo. E depois? E agora eu não tô fazendo tantos exames assim. Entendi. Então melhorou para você. Sim. No mais recente, ele passou meia hora dentro de uma máquina. Ele não gosta de anestesia. Ele quer ver o que estão fazendo. E aí, no fim, o último ele concordou, ficou pelo menos 30 minutos dentro da máquina. O que deu o resultado? Zerado? Zerado. Graças a Deus. São notícias como esta que animam os cientistas brasileiros a aperfeiçoar a vacina. Até agora, já foram 16 anos de trabalho. Na verdade, um paciente curado vale a sua vida inteira de trabalho. Não precisa nem ser curado, uma resposta positiva, uma semana de vida melhor, vale tudo. Né? Foi brigando contra o câncer que Hussein descobriu toda a sua força. Quando ele não quer, ele não quer. Parece que ele pressente coisas, isso não está certo. Ele é o mais forte da família. E é mesmo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição estão no R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel. Ela invadiu o show de comemoração dos 25 anos de carreira da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Uma ótima noite para você. A gente tem um encontro marcado amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.